Diógenes, é com você, meu irmão. Show de bola, Luciano. Quando eu digo, Corrijo. quando eu digo que você é meu eterno professor, eu, eu não estou mentindo, não, hein? Você, cada vez mais que eu tenho contato contigo, você me surpreende, né? Eu não tinha nunca pensado. Eu acho que também, se eu fosse estudar sozinho, eu nunca ia ver, nunca ia pensar essa questão do Vaion, da forma como que tem por trás um processo político, né? Eu não sei se o pessoal já tinha visto isso, eu, por exemplo, não. E achei hoje espetacular, até me deu vontade de ler sobre isso. Essa leitura da matemática crítica, Luciano, é de Escovismose, de quem mais? É daquele livro dele, é? Eu tenho esse livro dele. Ele discute isso nesse livro, é? Tá sem áudio, tá sem áudio. Essa questão do vai um, ela foi tratada, assim, exemplificada, né? Foi só um exemplo que ele trouxe na pesquisa dele de Newton Duarte, né? Mas, assim, no trabalho de Scott assim, eu não lembro de ter dado um exemplo, assim, específico como esse, né? Eu acho que isso está num contexto, evidentemente, de uma educação matemática crítica, né? Mas o que eu ressalto, né, isso está lá na minha tese, é exatamente isso. Porque muitas vezes a pessoa pensa que necessariamente tem que ter um contexto para ser crítico. Claro que tem que ter, é bom que tenha, mas no jeito, porque quando o aluno diz que tem que ser, ele faz assim porque tem que ser assim, ele fica um sujeito passivo, né? Aquilo que Paulo Freire diz. Né? Então, veja, eu vou usar uma expressão que eu vou botar bem no tiracho. A matemática pela matemática, me permitam dizer, ela tem um componente político. De propiciar um sujeito crítico, autônomo, etc. Entendeu? É, eu queria fazer eu queria que você fizesse aqui uma consideração para esses futuros professores que estão se formando daqui a 20 dias, 25 dias, né? E, E assistir essa sua palestra traz para eles muitas reflexões, né? Muitas coisas que eles vão poder refletir para poder levar para a prática, para poder formar esses alunos diferente como eles foram formados. Eu queria que você dissesse a eles o que é que eles não podem esquecer, que elementos eles não podem esquecer quando eles forem trabalhar em diferentes, vou chamar de diferentes contextos sociais, né? Por exemplo, a profissão deles podem levá-los a vários contextos, né? Várias realidades. Quando eles forem se deparar com esses diferentes alunos, o que é que eles não podem esquecer como principal para poder dar alguma contribuição significativa a esses alunos? bom, isso aí é o tema de uma outra live, né, meu amigo? Porque responder isso aí, mas enfim, eu vou tomar a liberdade, eu vou ousar e dizer só umas duas ou três coisas. Ok. A primeira coisa, eu acho que é o domínio do conteúdo matemático, a gente tem que procurar ter, né? Eu acho que sem isso fica vazio, né? Eu lembro daquela história de que se falava de uma didática geral, né? Claro que existem alguns elementos, né? Mas aos poucos, isso tem até uma colega minha que eu brigava muito com ela, brigava assim no bom sentido, né? A gente era muito amigo e ela defendia a ideia de didática geral. E depois de uns anos, ela foi também participando de outras coisas, de outro evento, inclusive comigo, e ela chegou para mim, eu achei tão bonito essa humildade do professor, e aí eu acho que essa é uma coisa importante também, viu, para essa pergunta que você fez, é a humildade. Ele disse, Luciano, olha, hoje eu entendo que realmente essa é a importância da didática específica. Veja que coisa bonita, uma pessoa que já tem, tem um percurso bonito na profissão, né? Chegar para você e dizer isso.
né, esse sinal de humildade. Então, acho que a humildade também é um elemento, não só também o domínio do conteúdo matemático, né? Outra coisa é perceber que os sujeitos são pensantes, eu acho que isso é muito importante. O Biratan Ambrosio insistia muito nisso, nesse livro Ideias Matemáticas de Povos Culturalmente Distintos, fica tão claro, né, que Paulo Freire dizia, olha, se eu fosse nascer de novo, eu queria nascer um matemático, né? E ele dá uma fala tão bonita, tem uma entrevista com o Biratan Ambrosio, eu digo essa entrevista, é bonita essa entrevista, vale a pena assistir, né? E uma das coisas que ele diz é isso, essa presença viva da matemática. E quando a criança percebe isso, o aluno percebe isso, ele se apaixona, né? Agora, isso também é uma aprendizagem, né? Por isso que eu falei aí nos congressos, nas coisas, você tem que ter esse percurso, né? Então, não dá para esquecer que você viveu na comunidade de educadores de matemáticos. Acho que isso é uma coisa muito importante, né? Você não se isolar na escola, você não achar que está se bastando, né? E se os alunos estão gostando, eles vão poder gostar muito mais se você, nessa comunidade de educadores de matemáticos, você está descobrindo coisas, você está partilhando, está socializando. Acho que isso é muito importante, sabe? Não sei, acho que seria um pouco esses elementos que eu diria, né? Para vocês e, sobretudo, no momento que a gente está vivendo, né, no Brasil, e não só agora, mas assim, o campo da educação é um campo de muito conflito, né? Mas, ao mesmo tempo, é um campo de muita esperança. Eu acho que sem a educação, e todos nós sabemos disso, né? Toda vez que eu falo isso, de hoje, só para encerrar, para não tomar mais o tempo, já vai dar 10 horas. Não, está tranquilo. Eu preciso dizer isso, porque está numa live pública. Eu vou ter que dizer, você me provocou e agora me trouxe essa memória. Eu estava com minha esposa Glória e ela estava vendo umas lives sobre popularização da ciência. E teve um cientista de grande expressão nacional que estava no Congresso e ouviu lá um político defendendo a educação e ele ficou impressionado. Porque quando ele voltou para foi lá, parabenizou, né? E voltou para o hotel. Só que no hotel ele ligou a televisão e não sei porque, acho que foi isso, né? Lá em Brasília, certamente, foi tão rápido, eu entendi assim na live. E na televisão ele votou contrário aos recursos para a educação. Ele votou pela diminuição dos recursos. Aí, por sorte, ou por azar da pessoa, do deputado, ou senador, sei lá quem foi, ele voltou e encontrou essa pessoa no aeroporto. E perguntou a ele, mas, meu amigo, o senhor falou tão bem, eu aplaudi o senhor de pé no Congresso. E eu ouvi que o senhor votou contrário à questão dos recursos, de mais recursos para a educação. Diz, olha, você entende de ciência, eu entendo de política. Isso é muito triste, né? Então, assim, é um conflito muito grande. Claro que não são todos políticos, é evidente, não estou falando mal dos políticos, né? Tem muitos políticos seríssimos, graças a Deus, né? Mas, assim, são coisas que você vai precisar estar antenado, né? Enquanto professor, para não se fechar naquele conhecimento matemático hermético, né? Então, um educador matemático tem que pensar, né, em orçamento público, né? Tem que pensar em livro didático, tem que pensar em formação do professor, tem que pensar em continuidade de estudo, de liberação para mestrado e doutorado, tem que pensar nessas coisas também para ser um bom professor, né? Você não pode se limitar apenas, né, àquilo que você já viu na universidade. Eu digo muito para meus alunos, olha, se vocês pensarem em ser um professor só com o que a gente está vendo aqui da universidade, por favor, não façam isso não. Né? Não faça, é importante, mas ainda é insuficiente, né? Só o processo de formação continuada é que vai dando os elementos necessários que a gente, de fato, precisa para ser um profissional cada vez mais comprometido e competente. Maravilha. Pessoal, vocês têm alguma pergunta para o professor Luciano? Para a gente encerrar aqui? Rafaela, Pedro, Nicéas. Pedro estava falando tanto de Palma nessa semana. Tem alguma pergunta, Pedro? Já são quase 10 horas também, né? Acho que o pessoal. Não é... Esse pessoal fica comigo, Luciano. Vou te deixar falar, seu Juari.
às vezes até 11, até 11h30, Não é, 23h30. Às vezes a gente passa um pouquinho, já ficamos umas 2 vezes, até 23h30 aqui. Eita! O pessoal. Maravilha. não é bem, não é bem uma pergunta, é mais um elogio, né? Uma palestra muito enriquecedora. Parabéns, professor. Foi, foi muito bom poder participar e aprender com o senhor durante essa noite. Só Obrigado, eu que confirmando o que agradeço. só confirmando o que Só nos a gente disse, já umas 2 vezes que a gente se estendeu aqui até umas 11, mas é pesado. Esse tempo de aula remota e de trabalho remoto, a questão do tempo fica assim, né? Qualquer hora parece que você pode fazer qualquer coisa, né? A gente precisa ter um certo cuidado com isso, né? Mas, enfim. Obrigado, Joari. Paulo Ricardo. Brasil da Silva. Não concluí a palestra com nenhum questionamento, não. Mas eu também queria agradecer. Foram excelentes questões discutidas e eu acredito que vão servir muito para a gente, principalmente nós que estamos agora na reta final do curso, né? Eu só me senti um pouco assim, incomodado, meio que despreparado, porque apesar de eu estar no final, eu sei que eu ainda preciso estudar muito, cara. Para você pegar contextos assim, por exemplo, quilombolas, indígenas. É fácil trabalhar com contextos que você vivenciou, principalmente o pessoal daqui que já veio no campo. Eu já tive aí minha experiência no campo, né? Convivi em roçadas, essas coisas assim, mais do campo. E quando você pega outro contexto, e aí? Como é que você vai se virar para ensinar para uma população quilombola que realmente não faço a menor ideia de como seja, quais os problemas que eles enfrentam, uma comunidade indígena, por exemplo, e aí? Aí eu me senti, assim, incomodado nesse sentido, de que eu estou finalizando o curso, mas tenho muito que estudar ainda para aprender e desenvolver nessas áreas. E agradecendo novamente aqui, porque foi excelente a palestra. Muito bem. Então, Luciano, foi muito enriquecedor, né? Acho que tanto para os alunos quanto para mim. Acho que o Paulo coloca uma coisa bem interessante aí, né? Ele está se formando agora e se sentindo, vou chamar a palavra aspiada, né? Um pouco carente nesse sentido de precisar estudar mais. E o que eu digo para ele Paulo, tu não estás sozinho não, porque depois que o Luciano falou, eu tive a mesma sensação. Eu fiquei aqui dizendo, eu preciso estudar muito ainda, porque ele falando aqui, eu sentindo uma lacuna grande aqui, né, na minha formação, eu digo, eu preciso estudar muito, muito mesmo ainda. Então, o teu sentimento ainda é bem menor que o meu. O meu já tem uma estrada já, mesmo assim a lacuna ainda é muito grande. E o que move a gente é a pergunta, né? E a gente só pergunta porque quer aprender mais. Eu acho que isso aqui é bonito, né? Eu acho que quem perdeu o gosto de aprender, perdeu o gosto de viver, né? Porque a vida não tem como, não tem como, não tem como. E eu digo sempre, eu trabalho muito com pesquisa de opinião, trabalhei, estou voltando agora novamente com esse tipo de pesquisa, e eu digo sempre, quando você faz na boa pergunta, já está aí a gênese da resposta. É por isso que, seja qual for a pergunta, ela é muito importante, ela é indispensável, né? E para um professor, para uma professora, a gente tem que aprender a perguntar. É muito importante aprender a perguntar. Eu diria, a gente só aprende mesmo, não é porque recebe a resposta, é porque pergunta. Maravilha. Maravilha, Luciano. Agradeço demais a presença enriquecedora hoje, né? Muito, muito boa mesmo. Eu peço só desculpas pelos meus percalços do começo do meu computador aqui. Às vezes me dá uma dor de cabeça muito grande. Os alunos já sabem, né, que às vezes eu tenho que começar ele bem antecipado para poder ele funcionar. É muito enriquecedora. Os alunos, de fato, vão aproveitar bastante. A gente vai aproveitar seu encontro para poder fazer reflexões, até porque a gente tem mais uma etapa ainda a ser cumprida e a gente vai ter discussões sobre essa sua palestra, né?
o que é que você trouxe aqui para a gente hoje que a gente pode agregar ainda nessa disciplina. Muito obrigado por ter aceitado o convite, muito obrigado por ter ficado aqui conosco até essas 10 horas, sei que você programou até 9h30, tem outro compromisso agora, e eu estou só um pouco preocupado com isso também, né? Para a gente poder encerrar e você conseguir dar conta dos seus outros compromissos. Muito obrigado por tudo, agradeço também a participação de todos os alunos aqui que estiveram presentes, sei que eles vão colocar também, refletir e tentar colocar em prática, que eles também são espetaculares. E a saudade, matei um pouquinho da saudade hoje, né? Que fazia tempo que a gente não se via, e espero vê-lo presencialmente o mais rápido possível, né? Que essa pandemia passe e que a gente esteja em algum espaço junto. Tá bom? Fique com Deus, boa noite e obrigado aí mais uma vez por tudo, tá? Um abraço bem forte. Até mais. Abraço, alunos também. Fiquem com Deus. Tchau, obrigada. Boa noite. Obrigado, boa noite. Tchau, boa noite.